do ponto de vista específico da técnica de luta, ou seja, o jeito de lutar, não tanto da preparação, que a gente sabe que houve uma evolução, ou parece ter havido uma evolução do jeito de treinar, você falou sobre isso, mas eu digo no soco, no chute, na estratégia, na maneira de lutar mesmo, subiu lá e lutou. Quais são as principais diferenças entre a geração lá, década de 90, começo do século, da qual você participou, lutando, e a de hoje? Então, na época que eu lutava, existia, como eu falei, existia muito a quantidade de treino. Hoje em dia, a gente treina mais uma técnica específica, repetições, né? Distância, então tudo mudou. Naquela época a gente entrava no ringue, treinava, entrava no ringue e ia para a luta. Hoje não, hoje existe uma equipe específica para estudar o adversário, ver quais são os pontos fracos, os pontos fortes, para montar uma estratégia de luta e você fazer uma estratégia certa para lutar. Então tudo mudou nessa parte técnica. Ficou mais fácil para o lutador? Ficou mais fácil. O cara não precisa ser tão valente quanto no começo, você acha? Porque o cara vai ali e é um mistério, ele não conhece bem não tinha nem vídeo para Exatamente, naquela época não tinha vídeo, então você não tinha como saber muito sobre o atleta. Uma zona de segurança maior. Isso, né? Só sabia assim, de boca a boca, ó, ele é bom disso, ele é bom de boxe, ele é bom de chão, ele tem uma finalização boa. Hoje não, hoje a gente acessa o nome do atleta e a gente vai ver vários vídeos, várias lutas e estudar em cima daquilo ali. Então hoje mudou muito essa parte técnica. A gente pode treinar só defesa, onde ele é muito forte, e um ataque para decidir a luta em cima do adversário. Então, comparar as duas épocas mudou muita coisa. Podemos dizer que hoje em dia a equipe vence mais a luta do que o próprio lutador, no sentido é um conjunto estratégico. É um conjunto. Hoje não é só o atleta subir lá e lutar, não. Tem uma equipe que faz a diferença por fora. Tem uma equipe inteira, né? O mestre vai dar uma visão, vai dar uma direção, estratégia de luta, vai ter um psicólogo do esporte para poder você entrar bem mentalmente e executar bem a luta, né? Esvaziar um pouco a mente do estresse da luta. Então hoje é fundamental você ter uma boa equipe. Ok. Você é cristão e também bastante envolvido com a luta, né? É sua profissão, você é professor e também já foi lutador profissional, né? Inclusive até no final de algumas lutas você dedicava a luta a Jesus Cristo. Também há um envolvimento da sua própria escola com a sua religião. Ou seja, você é bem envolvido nas duas coisas, nos dois caminhos. E a pergunta como conciliar, como você vive essa aparente, talvez não seja aparente, contradição entre o caminho da paz, do amor, do perdão, da outra face, né, de Jesus Cristo, que ele ensinou, e um caminho que, por mais que a gente tenha um código de ética, por mais que a gente seja profissional, tem violência, né? Você acaba lesionando alguém, se você for lutar mesmo, até no sparring, né? Você lesiona, você trabalha com agressividade, ainda que contendo ela, mas você tem que ser agressivo para lutar. Até para se defender, o cara tem que ser agressivo, né? Verdade, para ser um lutador de MMA, você tem que ter uma agressividade. Você tem que buscar um combustível para você entrar ali. Você não pode ser 100% manso para entrar no MMA. Tem que ter algo que lhe motive ali dentro. Lógico que você tem que ter um equilíbrio, porque uma agressividade em excesso pode trazer uma derrota. Então você tem que ter um equilíbrio entre a emoção, a agressividade, a violência, né, da luta, o autocontrole, né, o discernimento de agir na hora certa. Você vê então uma dificuldade ou uma contradição entre o caminho da guerra e o caminho
vamos dizer assim, do amor. Como você lida com isso? Como é que é? Na verdade, eu gosto de comparar muito, né, a vida de um lutador com a vida de um cristão. É uma luta diária, né? É uma batalha diária da alma com o espírito, né? Das emoções, vamos falar assim, quando fala sobre a alma e os sentimentos, a alegria, a raiva, né? Então eu gosto de comparar e falar para os meus alunos sobre isso. A luta em si, ela me trouxe muitas chaves que eu coloco para a minha vida hoje como cristão, como pregador da palavra. Então, assim, a resiliência da luta me fez amadurecer mais. Quando eu passo por desafios, eu consigo lembrar do meu tempo que eu lutava, dos desafios que eu travei, né, dos medos que eu tive que bloquear para entrar no ringue, no octógono. Então a vida do cristão é da mesma forma, porque ela é feita de altos e baixos. Se a gente fosse mover por emoções, a gente é paralisado. Por isso que o cristão ele tem que ter uma fé que no momento difícil ele vai superar. Falar sobre lidar com essa passagem de Jesus que fala de dar outra face, né? É bem complexo, mas eu vou tentar resumir. A gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente interpreta cada um de uma forma, e a Bíblia ela é sensacional, do meu ponto de vista, porque quando você começa a estudar as Escrituras, ela vai lhe dando um entendimento melhor. Por isso que fala que a palavra de Deus ela é viva, porque ela se revela realmente para quem examina ela. Quando Jesus fala sobre essa passagem, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 39, é um sermão do monte, uma das séries de ensinamentos que Jesus deixa. Ele não está falando de se baterem na sua face, você vai dar outra na forma literal. Ele está trazendo um ensinamento. E Jesus, como mestre do ensinamento, né, ele fazia a pessoa refletir com uma pergunta. Através de parábolas e perguntas, ele extraía de você uma resposta que já estava dentro de você, né? Quando ele fala de dar outra face, ele não está falando dessa forma literal. Ele está falando assim: você não pagar o mal com o mal. Se o cara lhe bater, você não ser agressivo da mesma forma. Até porque na época de Jesus existia uma cultura, quando a pessoa queria humilhar a outra, ela dava uma tapa com as costas da mão. Era uma forma de humilhar uma pessoa. Por isso que ele fala sobre essa passagem. Como lutador, não é que eu vá deixar uma pessoa me agredir, até porque a gente tem um conhecimento de defesa pessoal. Não é sobre isso que Jesus está falando. Está falando sobre não pagar o mal com a violência, porque isso vai gerar um dano maior. Se eu bato no cara, o cara me bateu, eu vou espancar o cara, eu posso até prejudicar mais ainda aquele cara que me bateu. Então, com um conhecimento da arte marcial, da defesa pessoal, eu vou me defender. Eu vou me defender e evitar com que aquela agressão ela vá para um lugar mais difícil, né? Mais complicado para ambas as partes. Então, quando Jesus fala sobre isso, fala sobre mansidão, fala sobre perdão, fala sobre domínio próprio. Em Gálatas fala sobre os frutos do Espírito. O apóstolo Paulo ele dá exemplos sobre os frutos do Espírito. Já mudando um pouquinho dessa pergunta, da resposta também, mas tem tudo a ver. Os frutos do Espírito, quando Paulo fala lá no livro de Gálatas, fala sobre o amor, a paz. Mas lá no final, são 9, ele deixa 2 que eu coloco muito para a minha vida, que é a mansidão e o domínio próprio. Então, um cara que vem me bater, eu tenho que ter um domínio próprio. Mas é claro que cada um vai ter esse domínio próprio no seu momento pessoal. Eu não posso apenas treinar o meu físico, eu tenho que treinar o meu espírito. Senão eu vou agir com uma reação. Toda ação tem uma reação. E muitas vezes essa reação a gente age sem pensar, no instinto. Né? Um instinto animal que tem dentro da gente. Para entrar para o MMA eu tenho que ter um instinto animal. Eu creio nisso.
Porque eu vou estar lá e lutar com o oponente. Eu tenho que ter esse instinto, mas eu tenho que ter o quê? O autocontrole também. Um autocontrole. Para ter limites num golpe, ou numa finalização, ou num nocaute. Um lutador, como existem vários, né, inclusive famosos hoje em dia, como por exemplo Maurício Ruff, né, é um dos mais falados hoje em dia. É um lutador que é evangélico, que é católico, cristão de maneira geral, e entra num ringue de alguma maneira para apagar alguém. Você acha isso que é profissional? Não atrapalha a vida moral cristã, no sentido de trabalhar a serenidade ou a conexão com o irmão? Não há uma... É uma contradição aparente para você. É complicado. Você viveu, você subiu lá, teve que bater, quis bater, né? Não foi obrigado. Bateu, mobilizou também. Ou seja, eu estou tentando encontrar uma resposta. Será que o cara, quanto mais cristão ele fica, mais ele procura o grappling, talvez? Ele não quer tanto bater? Ou não tem problema? Fico pensando nisso, sabe? É complicado porque todo mundo tem fases. Existem ciclos para a vida de cada um. Quando eu já lutei, não tão espiritual, vamos dizer assim, e já lutei mais sereno, mais maduro, mais espiritual. Então é complicado, realmente, você perde um pouco de agressividade. Para minha época, hoje em dia os caras conseguem colocar isso muito bem, tem um equilíbrio muito bem, eu acredito, né? Eu acredito. Como fosse um jogo, o cara joga um jogo. Exatamente, é uma profissão. Não é nada pessoal, né? Eu quebro a sua cara. Claro. E é muito profissional. Hoje os caras lutam, faz aquela encenação realmente, que vai matar, que vai fazer isso para vender a luta, e termina a luta, os caras vão comemorar junto. Às vezes até são amigos. São amigos, né? Então o MMA, ele cresceu muito, ele virou muito profissional. Hoje é outro nível, diferente da época do Vale Tudo, né? Hoje os caras fazem aquilo ali como se fosse um personagem realmente, e depois vão comemorar e vida que segue. Então assim, hoje muitos cristãos, eles conseguem dividir muito, separar bem, por exemplo, essa agressividade. Um lutador muito, que é cristão, né, e faz questão de explicitar isso, o Charles do Bronx. Ele entra no ringue, ele cumprimenta, ele faz uma... Eu não vejo nenhum outro lutador fazer isso. Respeita toda a equipe. Ele cumprimenta e não parece ser uma coisa assim do tipo, como é que diz, um teatro, né? Parece ser algo natural. Ele talvez queira gerar uma energia que vai favorecer, né? Uma energia boa, algo do tipo. Mas, por exemplo, outro lutador que levanta muito a bandeira do cristianismo, o Ruff, que é mais recente agora, mais jovem, eu vi uma entrevista dele recentemente, ele dizendo assim, que ele não gosta de cumprimentar. Ele prefere que ele até falou que se for lutar com Charles, ele não gostaria de lutar, mas se ele for lutar, ele não ia querer que Charles cumprimentasse a equipe dele, que na compreensão dele parece que talvez desarme, né? Já quebra ali aquela concentração da luta. Né? Rickson, por exemplo, era contra ser amigo do cara nos bastidores, ou tem gente que precisa disso, tem gente que não. Como é um cristão, assim? Pronto. Cada um faz como você acha que na Bíblia ou nas palavras de Jesus existe algo muito claro sobre isso? Eu acredito que vai muito da personalidade de cada um. O Charles do Bronx, ele consegue colocar isso muito bem porque é natural dele. Ele está ali, ele consegue fazer isso. Não é aquela vontade de realmente entrar e matar o adversário. Eu creio que ele entra realmente para um combustível de vencer, né? Mas sem essa ira, sem essa raiva toda. Outros lutadores, como esse que você falou, ele entra concentrado de uma forma. A postura dele vai ser essa, ele tem que seguir essa postura. Se ele mudar esse roteiro, ele se perde. Vira amigo do cara e não consegue bater, né? Então é exatamente isso que o cristão ele vai amadurecendo a cada luta. Então ele tem que encontrar esse equilíbrio, né? Na minha época, ou eu era muito agressivo ou eu era muito manso. Isso atrapalhou muitas vezes até minhas lutas. Eu deixava de ser agressivo e dar 100% dentro do ringue
querendo apenas ganhar. Então eu deixava de dar o meu melhor para poder apenas ganhar a luta, não de dar o meu melhor, fazer uma melhor performance, né? Colocar tudo ali que eu treinava. Então assim, é complicado, mas hoje o cristão, com todo o conhecimento, evolução técnica, evolução em outras áreas, né, psicológica, ele consegue lidar muito bem com isso, né? Consegue sobressair bem nessa situação de saber o que é profissional, o que a religião dele é ali, e porque existe um propósito, né? Na vida de todo mundo existe um propósito. Eu costumo falar que a gente se move por 3 coisas, né? Que é necessidade, ambição e princípio. Às vezes nos movemos por 2 ou por 3, mas sempre existe um propósito. Um cristão está lutando, existe um propósito. Para todo mundo existe um propósito, não só em ser cristão, existe um propósito. Então, alguns conseguem encontrar antes esse propósito, outros mais lá para frente. Hoje eu sei qual foi o meu propósito de estar lutando. Não só a evolução, né, de homem, a evolução ser humano, mas a evolução espiritual também, como eu falei. Para mim hoje, enfrentar desafios da minha vida, no dia a dia, na área conjugal, com minha esposa, ensinar o meu filho, na minha área financeira, quando a gente passa por uma dificuldade, eu lembro das dificuldades da luta, né, que a gente teve que ter resiliência para enfrentar, e eu consigo ser mais forte por causa da luta. Sua carreira de lutador, um cartel vitorioso. Inclusive eu olhei esse cartel antes de escolher como professor. Isso foi um ponto importante. Poucas derrotas e muitas vitórias. Você competiu por quantos anos? Então, comecei a competir MMA. Comecei a competir MMA 18 a 19 anos, assim como eu falei. Tinha acabado de sair do quartel e recebi o convite. E dos 18 até os 33, quando meu filho nasceu. Foi quando tudo mudou, né? A chave mudou. 33 anos. Ele nasceu em 2013. Foi em 2013 e com poucos meses eu fiz minha última luta. Foi no Acre. Então houve um intervalo. Essa luta aqui, ó. Houve um intervalo entre... Foi no Acre. Eu lutei contra esse cara aqui, que é o venezuelano. Lutei até 80 quilos. Era uma categoria que não era minha. Eu lutava até 83, que é a categoria médio, né? Do UFC, até 83 quilos e 300. Essa luta foi uma luta que a gente entrou no acordo para lutar até 80 quilos e foi algo bem desafiador, porque eu já saí daqui de Natal com peso batido, porque mudaram a data da viagem, era para a gente ter saído na sexta-feira daqui de Natal e bater o peso rápido. E é raro nas passagens aéreas, a gente teve que sair no sábado, no dia da pesagem. Então eu já bati o peso aqui em Natal, junto com a equipe. Na época Renan Barão estava comigo e outros da Academia Kimura, então eu já saí daqui com peso batido e o Acre tinha várias conexões e eu já cheguei lá bem abaixo do peso, eu cheguei com 79 quilos, já quase fraco, desfalecendo mesmo. Tive que fazer a pesagem, filmar, porque a pesagem só era à noite, eu cheguei de manhã. Então assim, foi um desafio grande para mim, essa luta aqui, mas foi a minha última luta de MMA. Meu filho nasceu em 2013, foi a minha última luta. Foi aí que eu decidi parar, porque, como eu falei, tudo mudou, né? Comecei a pensar na minha esposa, comecei a pensar... Decidiu parar após a luta ou já entrou no ringue sabendo que era a última? Cara, eu não entrei no ringue sabendo que era a última, mas eu me lembro, você fazer essa pergunta, eu lembro agora que eu fiquei muito emocionado. Quando eu ganhei, eu chorei muito lá em cima do octógono. Era realmente como se fosse a última luta, mas eu não tinha decidido isso ainda. Mas foi a minha última porque meu filho nasceu, então eu comecei a pensar nele, na minha esposa, né, no futuro dele. Já não pensava mais só em mim. Né? Tinha aquele egoísmo de ser lutador, de ser campeão. Não. Tudo isso caiu por terra e eu pensei mais nele, na minha esposa, na família. E eu comecei a trabalhar mais, voltei a estudar. Me formei em educação física depois que ele nasceu, né, já bem avançado de idade, já tinha me formado antes, mas voltei à minha faculdade e foquei mais neles, até hoje. Foi um dos motivos que eu parei
o fator mais importante foi esse, então. Isso. Um dos fatores havia um cansaço daquele estilo de vida. Sim. A gente falou um dia numa aula sobre a pesagem, né? Que você acha a perda de peso desgastante demais. Desgastante. O segundo fator principal, né, era esse. Você é contra o corte de peso? Hoje eu sou contra. Hoje eu sou contra porque a gente vê muitos atletas se desgastar muito, né, não dar o seu melhor dentro do octógono com 24 horas de pesagem. Hoje eu sou a favor de um evento que a luta seja no dia realmente com peso de cada um. E esse foi um fator que eu parei de lutar, né? Me desgastava muito, perdia de 12 a 14 quilos para entrar na categoria e sofria muito para bater peso. E isso foi a parte que me fez também parar, né? Depois do nascimento do meu filho. A gente sofria muito para bater peso. Passava horas em sauna, horas batendo peso. Lutar por si, entrar no octógono, a gente já fazia isso todo dia, sair na porrada, fazia sparring. Então isso pra gente era tranquilo, mas essa parte de bater peso é a parte mais difícil para um lutador. Eu creio que a maioria dos lutadores, hoje eles param de lutar por causa disso. Não aguentam mais esse sofrimento, né? Entrar em banheira quente. Por que será que existe o corte de peso e ele se mantém no boxe, né? No MMA? Eu não sei se o jiu-jitsu não tem, né? Não, o jiu-jitsu pesou lutou, né? Então o que eu sei no boxe e no MMA, acho que em karatê, competições assim, olímpicas, não. No boxe olímpico deve ter. Eu posso estar errado, né? Mas como eu não acompanho agora atualmente, mas eu creio que é uma forma de entretenimento. A pesagem um dia antes, tudo aquilo lá. Eu acho que os grandes eventos como o UFC hoje mantém isso por causa disso, né? É mais um atrativo para o público, né? Ter um dia de pesagem, bater peso e fazer vídeos do lutador batendo peso e aquele sofrimento todo. Eu creio que isso aí chama muita atenção. Seria difícil também impedir os atletas mais pesados ou mais leves de uma categoria de migrarem, né? Como é que seria para impedir? O cara tem um peso, como dizem nos bastidores, né? O cara tem 90 quilos, mas ele quer lutar nos 80. Como seria para impedir também? Eu acho que é meio logisticamente difícil, isso, né? Difícil, porque muitas vezes, pronto, eu lutava na... O cara leva vantagem, né? Porque ele desce e depois o metabolismo dele... Exatamente. Eu lutava na categoria 8.3 e pesava 94 quilos, 95 quilos. Então os caras de 94 quilos em off, como falam, os caras são bem mais altos e bem mais pesados. Na categoria 94, os caras descem de 115, 110 quilos, então assim, é bem complicado. Por isso que existe essa estratégia de bater o peso 24 horas antes do evento. Só existe a perda, né? Você já viu algum caso de alguém que subiu para lutar, subiu de peso para lutar? Poucos casos. Subir de categoria a gente vê, né? John Jones fez, Poatan talvez faça. Eu digo assim... Se desafiar numa categoria assim? Eu creio que são poucos casos que acontecem isso. Não é comum, né? Você não vê um lutador categoria galo, vamos dizer assim, subir para leve. Eu falo nem para pena, né? Aquela categoria acima mais para leve, 2 categorias para se testar. É difícil hoje em dia. Mas antigamente, na era Vale Tudo, isso era comum, né? Lutadores de 10 quilos a mais, né? Você aceitar a luta, o cara 10 quilos a mais que você. Eu fui um que aceitei uma luta, o cara tinha 10 quilos a mais que eu, bem mais alto, 2 metros de altura, porque o meu adversário ele se machucou com 2 semanas de luta. Então assim, eu era aquele cara que não pensava muito, era aquele cara que gostava de se desafiar. Então eu aceitei uma luta que não era para ter aceitado, o cara bem mais pesado, isso faz uma diferença enorme no dia da luta, né? O cara é bem mais pesado, isso dificulta a sua performance na hora de lutar. Arona, famoso lutador, né? De MMA, vindo do jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Ele numa entrevista, uma vez
eu vi ele dizer que cortar peso, né, lutar com peso, baixar de categoria de peso é uma covardia, que os lutadores deveriam lutar aqui, no corpo que tem, aqui e agora. Isso é um reflexo, sem dúvida, daquela geração mais casca grossa, né? Isso, o Arona, O pessoal que competia com o cara, Royce Gracie, né? Rickson Gracie também falou. Acho que um tempo ele quis fazer um evento que era pesagem, era no dia também. O que você acha, né? Se eu não me engano. Essa galera mais old school, né, como a gente fala, né? A velha escola, né? A velha guarda. Os caras. O cara baixa o peso para levar vantagem, né? Isso, com certeza. Eu batia 83 quilos, com 2, 3 horas eu já estava com 94 quilos. Eu recuperava tudo. Um lutador que fazia até soro intravenoso para poder hidratar mais. Mas a gente sabe que perde potência, perde força, não consegue recuperar bem. Você até luta, você até vai se adequando ali à situação, mas não é o 100% que é você realmente o seu peso natural. Então essa galera aí como o Arona, Rickson Gracie, eles são contra isso por causa disso. Eles gostam do velho estilo, né? Que era antes, era o seu peso, entrou e lutou.